A gente tem um convidado na sequência. A catástrofe no Rio Grande do Sul também afeta o futebol gaúcho. Sobre isso, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o secretário de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, o ex-jogador da Seleção Brasileira e de grandes clubes aqui do país, Atirson Mazzoli. Tudo bem, secretário? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para discutir esse assunto tão importante nesse momento, Atirson. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Um abraço também ao Diego Tavares e a todo o povo gaúcho. Fica aqui meu lado de solidariedade a todos nesse momento de tanta dificuldade. A gente vem aqui tentar dar um pouco de dignidade a esse povo que merece tanto, né? E a gente vê tanta ação feita pelo nosso povo brasileiro, as pessoas se colocando à disposição, ajudando, como o próprio Diego Tavares trouxe ali, um pouco que tem, mas se colocando à disposição para ajudar essas pessoas que precisam reerguer as suas vidas. Sem dúvida. Hoje, na nossa programação, a gente conversou com o responsável pelas doações do Grêmio Futebol Clube, do Grêmio que está com esse problema no Estádio Olímpico, e eles estão concentrando, não é, as doações no antigo Estádio Olímpico do clube. E aquela história, né? A gente perguntou para ele, e a sequência do Campeonato Brasileiro? Ele falou, não tem como pensar em futebol nesse momento. E o próprio Ministério do Esporte já está pressionando para que haja essa suspensão do campeonato. Como é que fica essa discussão? Como é que está essa discussão no âmbito do governo? Você, como um ex-jogador, é difícil, né, falar sobre uma sequência de um campeonato diante de uma tragédia como essa. Diante dessa calamidade pública, né, foi onde que o nosso ministro André Fufuca, pensando no lado humanitário, fez um ofício para a CBF pedindo a paralisação. Com toda essa mobilização, o próprio Edinaldo, presidente da CBF, respondeu o nosso e-mail, também dizendo que ele é organizador, que ele precisa ouvir também o lado dos clubes. Então, a gente está aguardando agora o posicionamento dos clubes para que a gente possa realmente pensar na continuidade do Campeonato Brasileiro. Porque a gente está pensando aqui, primeiro, nesse momento, em salvar vidas, né? A gente está vendo que várias pessoas estão perdendo seus bens materiais, casa, perdendo tudo, mas tem muita gente também perdendo entes queridos, né? Então, através desse momento, a gente fez esse pedido, foi respondido imediatamente pela CBF e a gente agora tenta fazer com que todos os clubes sentem para discutir cada vez mais sobre o futebol brasileiro. A gente sabe que tem um lado socioeconômico, que através dos jogos faz com que chegue renda e chegue dinheiro para o Rio Grande do Sul. Mas a gente olhando pelo lado emocional, psicológico, dos próprios clubes que estão vivenciando esse momento no Rio Grande do Sul, não só da Série A, Série B, Série C e D, a gente sabe que na continuidade do campeonato eles vão ter os seus problemas também. E com isso a gente quer, nesse momento, pelo menos que os clubes consigam chegar numa reunião para que possa realmente ser discutido, ouvir o lado que está sendo maior prejudicado nesse momento, que são os times gaúchos. E por isso a gente se colocou à disposição, a gente vem, através do Ministério do Esporte, fazendo várias ações, mobilizou vários grandes atletas, como a Rebeca Andrade, Daiane dos Santos, Daniele Rauen, o Zico, para fazer as suas iniciativas nas redes sociais, o próprio André Fufuca, através do Ministério do Esporte, identificado dentro das emendas de bancada dos parlamentares, principalmente do Rio Grande do Sul, para que pudesse realmente fazer essas ações emergenciais, levantando e resultou nesse levantamento de liberação dessas emendas no valor de 26 milhões e 700 mil, para que pudesse realmente ajudar o povo gaúcho. Mas pensando no lado do futebol, a gente está aqui exatamente para tentar fazer com que todos sentem, para que a gente possa pensar numa sugestão futura. Até porque a gente sabe que esse lado emocional ele vai prejudicar muito na sequência do campeonato. E não só o Grêmio e o Inter, mas também nós temos o Juventude também jogando. E aí a gente sabe que é importantíssimo ouvir esse lado desses clubes que estão vivenciando esse momento, que não estão pensando nesse momento em dar continuidade, porque não tem condição de dar continuidade
nesse momento, vendo pessoas perdendo a própria família se perdendo tudo que tem dentro principalmente pessoas que são bem simples, humildes, e perdendo tudo, ele não sabe para onde ir, não tem onde dormir, e qual é a consequência que vai ter nesse impacto. Por isso que a gente pediu essa paralisação. A gente sabe que é importante hoje ouvi-los, mas também tem sugestões para isso, pensando assim no decorrer, com todo esse problema, se der continuidade no campeonato, porque esses clubes podem vir a arrecadar com QR Code, com um percentual de renda, não só financeira, mas de alimentos, qualquer tipo de doação, colchão, para que os próprios torcedores façam esse tipo de doação, como o povo brasileiro vem fazendo, mas que dê uma certeza e uma tranquilidade um pouco mais para esses clubes do Rio Grande do Sul e da população do Rio Grande do Sul, para dar dignidade, principalmente nesse momento. Secretário, agora a pergunta do Diego Tavares, que participa da programação e dessa nossa cobertura aqui na Jovem Pan. Diego. Secretário Mazzoli, muito boa noite. Tenho muitos amigos flamenguistas aqui te mandando um abraço pelo WhatsApp. Mazzoli, eu gostaria de saber se já existe pedido oficial de algum clube que disputa o Campeonato Brasileiro pela paralisação dos jogos e qual que é o procedimento interno dentro da CBF, considerando que os clubes devem ser ouvidos para a tomada dessa decisão, para que de fato se interrompa ou se decida pelo prosseguimento do Campeonato Brasileiro? Porque, na verdade, assim, primeiro agradecer o carinho de todos os torcedores, não só do Flamengo, mas como você falou do Flamengo, a gente fica muito agradecendo, mas de todos os clubes do futebol brasileiro, é sempre uma satisfação ter esse carinho e essa lembrança. Obrigado a todos aí pelo carinho. O ofício é primeiro encaminhado, né, como a gente fez para a CBF, pedindo a paralisação, porque a gente não pode interromper diretamente a competição, porque a CBF é a entidade organizadora de diversos outros campeonatos, por isso a gente faz o ofício primeiramente para a CBF. A CBF nos respondeu, está aqui até o ofício na minha mão, presente ofício para os clubes filiados de federações estaduais e ao DF, que se posicione o mais rápido possível para que a gente possa entender esse caráter de urgência para que a gente possa tomar uma decisão definitiva. Então, através desse ofício, a gente acaba trazendo essa preocupação, né? E com isso, os clubes vão agora possivelmente fazer a resposta também à CBF para que possa realmente atender principalmente esses clubes do Rio Grande do Sul, né? Que eu tive a oportunidade de visitar o Internacional, tive a oportunidade de conversar com o próprio Alberto Guerra quando eu fui aí em Porto Alegre. A gente sabe que através dessa conexão dentro da secretaria, a gente tem essa interlocução para facilitar esse entendimento através desse ofício que fez fazer com que essas possibilidades de reunião aconteçam, né? E por isso que a gente está assim aguardando um posicionamento para a sequência do campeonato, para ver o que é melhor. A gente não está falando aqui para que pare definitivo. A gente está pensando aqui no lado humanitário, pelo menos para dar um pouco mais de paz, um pouco mais de amor e de ajuda a esse povo gaúcho. E aí, através dessas conversas entre os clubes, que eles consigam se reunir e sentir a dor do próprio clube do Rio Grande do Sul, para eles expor o pensamento deles. Porque o próprio presidente Alberto Guerra expressou em entrevista, dizendo que nesse momento ele não tem como pensar no futebol vendo a situação que vive o povo gaúcho. E eles se colocaram hoje, vários clubes têm feito ações, né? Eu tive agora, semana passada, em Belo Horizonte, e o Atlético Mineiro, através do Instituto Galo, vem fazendo uma excelente campanha para ajudar também. O Flamengo vem fazendo, então vários outros clubes vêm fazendo ações, São Paulo e outros grandes clubes vêm fazendo também as ações. Mas eu acho que agora é o momento de se reunir e ver, pensar também no próximo, porque assim, o lado emocional, será que mesmo tirando o time de Porto Alegre, ele tem emocionalmente condição e física e mental para dar continuidade no campeonato? Será que ele está ali pensando no campeonato, mesmo ele estando com condições hoje de treinamento maravilhosos, como hoje a gente sabe que várias grandes cidades conseguem
receber, né? A própria CBF tem, outros grandes clubes também têm, como receber esses times do Rio Grande do Sul, mas emocionalmente, eles estão pensando no campeonato, eles têm condição de tudo que eles vivenciaram, do que eles presenciaram, muitos ali fazendo as ações, viram momentos delicados. Então, assim, por isso que temos que ter esse lado de preocupação, pensando, sim, no lado humanitário para a gente ajudar aí o povo gaúcho. Que é o que eu falo, assim, essa continuidade de ajuda, até mesmo no Campeonato Brasileiro, não sei qual é o percentual de renda ou dos próprios clubes ajudarem, mas não pode ser somente para 1, 2, 3 meses. Vai ter que ser para daqui a 1, 2, 3 anos, para a reconstrução todinha das cidades que foram atingidas aí no Rio Grande do Sul. Secretário Atirson, até um depoimento como um ex-atleta, e a discussão inicial é de que apenas os jogos do Grêmio e do Internacional ficassem suspensos. Agora, será que também isso causaria um desequilíbrio no próprio campeonato? Os próprios jogadores parados nesse momento e teria uma consequência que a gente não sabe qual que seria a consequência ou quais seriam as consequências. Você, como ex-atleta, o que pensa sobre isso também? Será que vale mais a pena interromper tudo ou manter essa suspensão dos jogos do Grêmio, Futebol Porto Alegrense e do Inter de Porto Alegre? Eu acho que assim, olhando pelo lado, tirando o lado do secretário, tá? Olhando pelo lado do CPF Atirson, ex-jogador de futebol, atleta, eu olho muito pelo lado humano, né? Eu não teria muito cabeça para fazer os jogos, sabendo que tem várias pessoas perdendo famílias, amigos e parentes dentro de uma catástrofe tão pesada, onde que está tendo uma movimentação de jogos, onde que tem várias pessoas perdendo vidas. Pelo menos 1, 2 semanas, até que tudo se abaixe um pouco, para que possa realmente todos os clubes chegarem a confirmarem a real posição e colocação dos seus clubes. Por exemplo, pode ter não o descenso desses clubes da Série A, B e C que estão sendo e D que estão sendo afetados. Seria uma possibilidade de disputar o campeonato sem essa responsabilidade, porque eu sei que esses grandes clubes vão brigar por espaço para a Libertadores, que seria uma outra perda financeira. E aí entra o outro lado internacional. A gente está falando que não é uma paralisação como aconteceu naquele movimento da pandemia. É uma paralisação de poucos dias para que dê dignidade às pessoas, né? Para que as pessoas consigam voltar a ter uma vida social. Sim, olhando pelo lado do clube, a gente sabe que os clubes vão ajudar financeiramente. Por isso que a gente tem que ter um consenso. Se essa é uma situação que todos os clubes aceitaram e os times do Rio Grande do Sul, eles acordaram, por isso que tem que ter a conversa, por isso que tem que ter esse diálogo. E aí sim, quando o Edinaldo fala que já fez a emissão do ofício, a gente fica aguardando. Agora, emocionalmente, a gente sabe que esses times do Rio Grande do Sul vão sofrer muito, até que eles voltem realmente ao pensamento de competitividade, o pensamento de voltar a ser alegre, fazer o que ele mais gosta, que é jogar futebol, sabendo que tudo que aconteceu ali, ele pode resgatar, ajudando também através do esporte, através dos jogos, nas ações. A gente sabe que tem um lado socioeconômico importantíssimo dentro dos jogos. A gente está falando aqui de uma paralisação de 10 dias para que todos realmente consigam ter um pouco mais de tranquilidade e fazer mais esforços para o povo do Rio Grande do Sul. Por isso que a gente está nessa preocupação. Agora, a gente sabe que os times do Sul, eles estão realmente, vários jogadores estão atuando aí na campanha de ações dentro das possibilidades de ajuda. Então, assim, a gente fica muito triste de ver a cidade de Porto Alegre, todas as cidades atingidas, né, no Rio Grande do Sul, a gente fica muito triste de ver. Por isso que a gente eu estou olhando pelo lado humanitário, né? Mas a gente sabe que é importante, através dos próprios jogos, através dos jogos vão fazer com que ajudem ao povo do Rio Grande do Sul. Mas tem que ser conversado, tem que ser assinado um documento para que realmente fique tudo
acertado entre todas as equipes se colocarem à disposição e discutirem esses pontos, para que realmente os clubes não sejam prejudicados e ter continuidade na competição. Secretário Tirson, o Diego faz mais uma pergunta para você nessa discussão aqui sobre interromper ou não o Campeonato Brasileiro. Diego. Secretário, como integrante do governo, eu gostaria que o senhor passasse para a nossa audiência a tua avaliação a respeito de todas as medidas, porque no meu primeiro comentário eu disse que, num primeiro momento, aparentemente o governo estava um pouco batendo cabeça, tivemos declarações conflitantes entre ministros, prefeitos e governadores, enfim. Na tua avaliação, aonde o governo pode melhorar o seu plano de ação, o seu plano de convergência em relação aos demais entes federativos envolvidos, para oferecer uma solução mais eficiente para o Rio Grande do Sul? Então, essa parte mais da parte mais política, eu sou somente um secretário, né? A gente tem um ministro em cima da gente, como eu falei, a gente, através do Ministério do Esporte, com essa preocupação, o próprio ministro fez a questão de conversar comigo, entender o lado do que a gente tinha de opinião. A gente vem tendo essa orientação até mesmo pelo presidente Lula. Eu acho que teve essa mobilização toda através do nosso ministério. Nosso ministério, como eu falei anteriormente, se preocupou, o ministro André Fufuca teve essa preocupação para fazer a identificação de todas as emendas de bancada e parlamentares para que a gente pudesse ajudar o povo do Rio Grande do Sul, e conseguiu, nas ações emergenciais, um socorro, uma liberação de 27 milhões e meio, né? 27 milhões e 700 mil, para que pudesse ser liberado para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Agora, essa outra pergunta, eu fico realmente, como secretário, não tenho como te responder agora de imediato. Aí fica mais o lado do ministro, porque essa parte eu sei o que a gente faz aqui, o que o próprio ministro nos passa, e aí a gente tem aqui, como eu falei, tem tudo aqui, né, anotado. São situações que a gente vem aqui tentando, através da nossa pasta, fazer com que a gente atenda e ajude de imediato a população do Rio Grande do Sul. Secretário de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, Atirson Mazzoli, ex-jogador da Seleção Brasileira, de grandes clubes. Muito obrigado, Atirson, pela sua atenção, pela gentileza. E a Jovem Pan fica à disposição para a gente seguir nesse debate e torcer para que o melhor aconteça. Grande abraço para você e bom fim de semana. Obrigado, Thiago. Obrigado, Diego Tavares. Um forte abraço a todos, e a gente fica aqui no lado solidário, pedindo para que todos realmente continuem aí fazendo orações e fazendo o apoio para o povo do Rio Grande do Sul, para a gente realmente fazer com que a gente ajude nesse lado, principalmente de reconstrução dessa cidade, que é uma cidade que a gente tem muito carinho. Muito obrigado.